primeiro caso é uma moça de 44 anos casada, um filho. Em novembro de 2013, tem uma mamografia com mamas densas de padrão heterogêneo, parecida com com as dificuldades que a Vera acabou de discutir. Na ultrassonografia, tem uma textura heterogênea na junção dos quadrantes inferiores da mama direita, que se estende até a região retroareolar, e um nódulo de 8 milímetros, já visto no exame anterior. O exame é dado como BIRAT 0. Em fevereiro de 2014, é realizada uma ressonância que mostra uma extensa área de realce heterogêneo, com limites mal definidos na região retroareolar. Portanto, isso escapava à mamografia. Há 44 anos, né? Ela deveria estar no regime de avaliação, mas essa é uma das dificuldades do método nessa idade. Limites mal definidos, 4,6 por 4 por 2,5, distando menos de 1 centímetro do complexo auréolo papilar e 1 centímetro da musculatura peitoral, BIRATS 4. É realizada uma core biopsy que mostra um carcinoma ductal in situ grau 3, sem comer necrose e suspeita de invasão estromal. Eu gostaria de perguntar aos mastologistas presentes na mesa, o que é que a gente faz agora com esse resultado? Como é que vocês conduziriam o caso agora? Vocês proporiam cirurgia, proporiam cirurgia conservadora, mastectomia? 44 anos, tem essa lesão de 4 centímetros. Por favor, talvez Donizete e o Mantovani, gostaria da opinião de vocês. Bom, pelos padrões é um tumor grande, tem quase 5 centímetros na maior extensão e tem alguns predicados de bom comportamento. Não tem comedo de necrose, mas é um grau nuclear 3. Dependendo do tamanho dessa mama, como já vai sair o complexo auréolo papilar, porque está comprometido com certeza, a melhor indicação para essa paciente seria uma mastectomia com uma reconstrução imediata. Não sei se o Edson concorda com isso. Edson, algum comentário? Concordo. Muito bem. E compreendo que, evidentemente, uma cirurgia unilateral, concordam, né? Unilateral, com certeza, a menos que demonstre no exame físico que a outra mama dela tem algum predicado ruim em que a reconstrução bilateral traga um resultado estético melhor para essa paciente. Apesar que eu não sou muito adepto a essa reconstrução bilateral, porque a paciente acaba perdendo a sensibilidade mamária e colocação de 2 próteses e os riscos aumentam mais. Bom, ela foi submetida a uma adenomastectomia direita com ressecção do complexo auréolo papilar, realização do linfonodo sentinela, e esse é um nato patológico. Um carcinoma ductal in situ com comedonecrose, grau 3, uma neoplasia associada à lesão esclerosante de quase 6 centímetros, permeação de feixes vasculoneurais com neoplasia in situ, uma invasão estromal não detectada e foi descrita uma invasão linfática que o patologista não sabia dizer se era de fato uma invasão linfática ou se era um artefato da biópsia, né? Linfonodos 0 em 2. Receptor estrogênico 70, progesterona 55, HER2 positivo, score 3, KM7 de 20%. Muito bom. Vamos à primeira pergunta. O que é que vocês fariam a seguir? Encaminharia essa moça para radioterapia adjuvante? Encaminharia essa moça para radioterapia adjuvante a seguir hormonioterapia? Apenas hormonioterapia? Quimioterapia adjuvante seguida de hormonioterapia? Ou eventualmente até uma revisão anatomopatológica? Podem votar. Mais ou menos 26% das pessoas indicariam radioterapia para essa moça, 44,5% delas hormonioterapia, 16% a quimioterapia e 12% revisão anatomopatológica. Eu gostaria de perguntar ao Rafael, você vê indicação de radioterapia nessa moça? Bom dia a todos.
aproveitar para agradecer mais uma vez o convite, os professores Arthur e Alfredo. Enfim, eu posso ter perdido informação, mas a gente tem informação sobre margens negativas. Margens amplas negativas, né? Enfim, acho que essa informação é super importante, especificamente carcinoma ductal in situ, mas levando em consideração que essa mulher foi submetida a uma mastectomia, eu vejo que não consegui enxergar muito benefício da radioterapia, especificamente no carcinoma ductal in situ, apesar dela ter um ductal in situ de alto grau. Então, nesse momento, considerando o fato de ter margem ampla negativa, eu não consideraria a radioterapia adjuvante. Só ficaria um pouco de receio o fato de ela ter feito uma adenomastectomia, um tumor próximo ao complexo aureopapilar. Eu acho que valeria a pena discutir isso com o cirurgião para ter mais segurança com relação a essa indicação. O CAP foi removido. Ok. Então, sem radioterapia. Alguém gostaria de comentar, algum dos colegas, o Alessandro, o Ricardo, gostariam de comentar a questão da hormonioterapia ou quimioterapia? Eu acho que talvez a gente teve dificuldade de ler o slide, ou talvez o slide estivesse confuso. Acho que talvez eu e 16% entendemos no slide que a doença era invasiva. Não havia nenhuma evidência de invasão estromal. O que existia... Então eu não consigo entender os 16%. Era uma suspeita de invasão linfática. Arthur, quando eu achei que era o slide, eu estava menos preocupado. Mas sabendo que não é o slide, eu estou preocupado com 16% das pessoas que indicariam quimioterapia adjuvante para um carcinoma in situ. É provável que eles estão fazendo isso para sacanear você, Arthur. Eu acho que, sendo um tumor grande, havendo a suspeita, mesmo o patologista falando da possibilidade de ser um artefato com relação à invasão linfática, é sempre bom a revisão de lama em tumores grandes, em ductais in situ, onde a gente possa ver áreas de microinvasão que pode mudar a nossa conduta. Eu acho que eu faria uma revisão anatomopatológica, seria a minha conduta. Dr. Wiener, eu acredito que seja improvável que uma paciente com carcinoma ductal in situ vá para a sua clínica. Se por acaso ela chega na sua clínica com um tumor de 6 centímetros, o senhor pediria uma revisão anatopatológica ou se consideraria satisfeito com essa questão? So I would want to have the pathology looked at again. And the main reason here is that what we're being told is that there's lymphovascular invasion, possibly. And if in fact there really is LVI, it would suggest that there is invasive disease that we're not detecting in the breast. That said, it may well just be an artifact and it may just be the DCIS, but if in fact there truly is LVI, it would change one's management approach. Without that, I would totally agree that there is no role for chemotherapy, and in my mind, in a woman with DCIS who's had a unilateral mastectomy, I typically don't give hormonal therapy because you're only talking about, the potential risk reduction in the other breast, which is fairly modest. Eu queria aproveitar a presença da Kátia. Se a Kátia puder virar o microfone, eu gostaria que você me dissesse qual é a probabilidade da gente ter um carcinoma ductal in situ de 6 centímetros sem áreas de microinvasão. Isso é uma coisa comum? Eu, ao ler isso, devo ficar preocupado com o anátomo? Devo achar que isso é uma coisa absolutamente natural? Como é que eu devo me sentir diante de uma situação como essa? Realmente 6 centímetros, a partir de 3, 4 centímetros, a chance de microinvasão já é grande. Agora, embolização angiolinfática eu acho difícil. Eu acho que realmente é artefato. Mas você acha que quando a gente receber... Por isso que é importante para todos nós sabermos, quer dizer, se a gente recebe um tumor de 6 centímetros, ductal in situ, vem escrito, não tem invasão estromal, devemos nos preocupar em eventualmente conversar com o patologista ou até mesmo fazer uma segunda revisão? Teria que conversar com o patologista e saber como que foi incluída, se a inclusão foi toda... se a área foi toda incluída em cortes sequenciais, né? E se foi feito isso, não precisa de uma revisão. Mas quando a gente recebe um laudo e não conhece o patologista, isso deve tocar um sinal de alarme na nossa cabeça. Sim, e é fundamental saber como que foi incluído o setor, se foi todo incluído ou parcialmente incluído. Tá. Essa paciente veio de um centro cujo patologista nós desconhecíamos e a gente acabou optando por pegar o bloco
E aproveitando que existe uma associação do nosso departamento de patologia com o departamento de patologia do Memorial, a lâmina foi enviada para o Memorial. Foram visualizados 17 focos de microinvasão e áreas sugestivas de invasão linfática. Os linfonodos, de fato, eram negativos. A imunistoquímica nas áreas de microinvasão eram receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, HER2 não avaliável devido ao pequeno tamanho. O que é que a gente faz com uma paciente que tem 17 áreas de microinvasão? Dr. Wiener, would that change your mind now? What should you do? So we have this conversation all the time in our tumor board, which is how much microinvasion is enough to begin to act on it. And there's no answer. No one really knows. The truth is, DCIS with microinvasion overall is associated with the same prognosis as DCIS. And short of a tumor that is totally full of microinvasion, so I'm going to say 100 areas of microinvasion, I typically think of this as DCIS with microinvasion, and I do not routinely give systemic therapy. Now, what would change that is if I were convinced that there were lymphovascular invasion, because that is somewhat different than just microinvasion. There are areas where there's suggestion. They're not 100% sure, but what they're trying to say, beware that might be the case. Yeah. So, that potentially would change this a little bit. And of course, maybe this is just anecdote, but this seems to come up particularly frequently in the context of HER2-positive DCIS. But, whether or not you should proceed with any treatment, I really, can't tell you. If I were going to do anything from a chemotherapy standpoint, I would use paclitaxel and trastuzumab. I wouldn't do anything more than that. But still, that's a big decision to take, and I think that most of these patients have a very favorable prognosis with surgery alone. So, it's a matter of going through it with your pathologist, sitting with the patient, and trying to make the best decision. But I think that the default is probably not to jump to give therapy. The problem is that we have all seen patients come back a few years later with a PET report like this and showing widespread metastatic disease, and then we scratch our heads and see, should I have done something differently back then? So I would agree with you, and there are occasional patients like this, and I would tell her that there is a small risk of recurrence. Whether or not that justifies giving systemic therapy, I think, is up to the doctor and patient. But I don't think this is clear cut by any means. This is the in our study with paclitaxel and trastuzumab, this is the patient where we worried whether it was appropriate to even include them. Ricardo, Alessandro, como é que vocês fariam? Uma moça está sentada diante de vocês, o que é que vocês recomendam? Rossano também, por favor. Como o Dr. Weiner falou, eu acho que é isso. A gente não tem resposta para esse caso, mas o estudo conduzido pelo grupo dele, APT, é interessante em mostrar que para tumores pequenos, axila negativa, no caso de um tumor invasivo, é claro, sabidamente invasivo, paclitaxel e trastuzumab seria uma opção aceitável se a gente tivesse uma doença HER2 positiva. Não tenho resposta. Bom, mas o paciente está na sua frente, doutor. Você precisa... Você pode dizer, não sei, quero, favoreço. Rossano, como é que saímos dessa? Bom, inicialmente agradecer a participação, Alfredo, você... Trata-se de um caso realmente que a gente não tem muita resposta para ele, porque é um caso de um carcinoma ductal in situ com áreas de microinvasão, e essa microinvasibilidade não nos permite atualmente tratar com quimioterapia essa paciente. A gente vai tratar essa paciente como sendo realmente um paciente com um carcinoma ductal inicial, Eu não trataria essa paciente com quimioterapia. Eu consideraria essa paciente como sendo a paciente portadora de um microinvasor e, segundo os trials e todos os estudos, dão a essa paciente a condição de fazer hormonoterapia, né, pelo carcinoma ductal in situ. Você veja que ela tem duas imunistoquímicas. O carcinoma inicial, apresentando um receptor de estrógeno positivo, e nessa área da microinvasão a gente tem receptor negativo. Mas mesmo assim, essa paciente ela é considerada e ela é enquadrada como sendo a paciente portadora do carcinoma inicial microinvasor.
A presença dessas áreas sugestivas de invasão linfática, não é uma, mas são áreas, isso deixa vocês preocupados com um tumor que na área de microinvasão é triplo negativo? Eu acho que ainda o TNM, nós sabemos que quando nós temos mais áreas, o prognóstico é um pouco pior. Mas nós estamos falando do carcinoma in situ com prováveis áreas de invasão. O principal fator diagnóstico desse tumor foi dado pelo linfonodo sentinela, que foi negativo. Não temos outras coisas para elucubrar tratamentos adjuvantes para essa paciente, ao meu ver. So in the end, what I would tell her is that she has a chance of developing a systemic recurrence that's between 1% and 10%, and I think it's probably closer to the lower number than the higher number. And in that setting, there's relatively little room for improvement. If ultimately, given the uncertainties, she felt very strongly about doing something, I would not say absolutely no, but like my colleagues here, my approach would in all likelihood be not to recommend any further therapy. I doubt that hormonal therapy will do a great deal given the receptors for Memorial. Weren't they negative when negative done there? Yeah. So, I would tend to say, she's had her treatment. Nós temos que considerar também que seria bastante difícil convencer uma fonte pagadora a pagar a quimioterapia para essa paciente nessas condições, né? Agora, Rafael, diante dessas áreas sugestivas de invasão linfática, a concentração de radioterapia permaneceria a mesma? Não mudaria a minha impressão, acho que não tem sentido, o risco é muito baixo. Recorrência local. Muito bom. E se essas áreas de invasão, ao invés de serem microinvasões, ela tivesse, assim, algumas áreas de 2 milímetros? São várias áreas de 2 milímetros. Nenhuma é grande, mas são várias áreas de 2 milímetros. O que acontece agora? Nós estamos ainda falando do microcarcinoma, né? Então, várias áreas de 2 milímetros e nós estamos tranquilos. Você deve levar em consideração que você não pode somar essas áreas. Você vai levar o valor do maior, da área maior. Então, 2 milímetros ainda você está no contexto de um carcinoma microinvasor. Você levaria em consideração apenas a maior? Sim. Eu acho que enquanto prevalecer essa avaliação morfométrica, nós não temos nada a fazer. Agora, quando vier a avaliação da biologia molecular desse tumor, talvez a gente possa mudar a nossa indicação de uma adjuvância. Any other comment, Dr. Wiener? Next case. So what if they're all now 4 or 5 millimeters? They're still very small, but at some point we get to a place where 5 millimeters we're stuck. can be changed. Yeah. And I think that this just shows that we really don't have clear answers, and we struggle with the same things you struggle with. Alguém tem experiência com o Oncotype DX específico para ductal in situ? Nós, oncologistas, não temos. Vocês têm o uso do Oncotype DX específico de carcinoma ductal in situ? Ele só prediz resultado para irradiar ou não, né? Eu fiz em uma paciente e era mais ou menos o resultado que eu esperava, que não haveria necessidade de irradiar. Vamos para o próximo caso. 60 anos, quadrantectomia e linfadenectomia axilar em 2011, tumor de 2,5 cm, grau 3. Agora o tamanho não é mais um problema, acho que vocês estão todos satisfeitos. Esse é grande o suficiente. Grau 3, invasão linfática, 3 linfonodos positivos, receptor positivo, AURET7 para estrógeno, progesterona negativo, HER2 0, KMS7 30%, ela recebe uma adjuvância standard, AC seguido de paclitaxel semanal, radioterapia, anastrozol por 1 ano, e durante a adjuvância com a anastrozol ela tem uma recidiva óssea e hepática, ela tem 5 nódulos com diâmetro médio de 2 centímetros e um PS de 1, bom estado geral. Em julho, ela começa a quimioterapia com tratamento com fulvestrant, com loading dose, e tem rápida progressão de doença.
Em outubro, ela começa capecitabina como agente isolado e progressão de doença após 3 meses. Em fevereiro, volta para paclitaxel semanal, tem uma resposta parcial com 4 meses de duração. Ou seja, o tumor está mostrando que é realmente agressivo, ele está crescendo de uma forma razoavelmente rápida diante de todas as nossas formas de tratamento. Em junho de 2013, tem progressão hepática, a óssea assintomática e derrame pleural esquerdo. Tudo bem. Sua conduta nesse momento seria exemestano e everolimus, lembrando que ela era receptor positivo, adriblastina como agente isolado, ela recebeu 4 ciclos na adjuvância, vinorelbina, eribulina ou poliquimioterapia. Podem votar. Uh, 40% faria exemestano e everolimus, 35% poliquimioterapia, as outras quimioterapias, adiblastina, vinorelbina e eribulina, aproximadamente 5 a 10%. Ricardo, como é que você procederia nesse caso? Essa paciente mostrou que ela tem uma resistência primária à hormonioterapia na doença metastática com uma progressão muito rápida na primeira linha de hormonioterapia. E também uma progressão rápida na quimioterapia, e pelo que você colocou para nós, nesse momento essa paciente está sintomática. Eu não escolheria com certeza exemestano e everolimus, por um motivo simples. Me impressiona mais no estudo que exemestano e everolimus tem uma taxa de doença estável muito alta, relevante para a paciente certamente, mas não é bem o doente que nesse momento precisaria de uma doença estável, uma doente que seguramente precisaria de uma resposta. Eu optaria por quimioterapia. A questão fundamental, se ela vai fazer poliquimioterapia, na terceira linha, já que ela acabou de progredir com capecitabina e xeloda, eu acho muito pouco provável que uma doença de uma paciente que falhou 2 linhas de quimioterapia, que está assintomática, se beneficie de uma poliquimioterapia, né? Eu até posso, talvez, achar que essa poliquimioterapia vai dar uma resposta maior, mas seguramente eu não faria poliquimioterapia na terceira linha. A escolha entre a blastina, vinorelbina e eribulina após falha de capecitabina e taxano, é uma escolha aleatória, é uma escolha em que o médico vai pesar a possível toxicidade com a paciente. Mas na terceira linha de quimioterapia paliativa, com progressão em 2 linhas prévias, eu acho que a discussão mais profunda aqui seria talvez nada, né? Não é uma coisa muito comum no Brasil, mas vamos entender uma coisa: 2 progressões rápidas, terceira linha de quimioterapia com 2 progressões, é perfeitamente possível colocar na mesa a discussão de não fazer nada, né? A sensação que eu sempre tive é que câncer de mama é uma doença hipertratada. Eu faço isso, todo mundo faz isso, mas vamos entender que 2 progressões rápidas em quimioterapia numa senhora de 60 anos com toxicidade é perfeitamente cabível que essa senhora inicie um tratamento paliativo. Se optar por uma quimioterapia, então veja bem, eu gostaria de colocar o seguinte: quimioterapia aqui pode ser a exceção. Se optar por quimioterapia, escolha qualquer um dos remédios que você vai adequar a toxicidade ao estilo da paciente. Então, por exemplo, eu posso fazer perfeitamente um racional de davinorelbina via oral que está disponível no Brasil para tentar paliar uma senhora que, por exemplo, está assintomática e toma um remédio em casa e não toma medicamento. Como alguém pode dizer que no estudo do Physician's Choice, eribulina foi razoável nesse paciente. Mas veja bem, eu não teria grandes preocupações em qual quimioterapia eu escolheria nessa linha. Eu escolheria aquilo que machucar menos a paciente, menos efeito colateral e seguramente, embora não faça parte de um hábito rotineiro do oncologista nacional, é perfeitamente cabível uma progressão tão rápida na terceira linha não fazer nada. E sempre tem aquela frase mágica, se a gente tivesse nos Estados Unidos: coloca a paciente no estudo clínico. Dr. Wiener,
Como ela seria tratada na sua clínica? Yeah, so I think that I largely agree with what was just I largely agree with what was just discussed. I think that her likelihood of seeing any real benefit from exemestane and everolimus is actually very small. And I don't think that that's a particularly non-toxic treatment either. I think adding the mTOR inhibitor makes it much more like getting chemotherapy than getting hormonal therapy. So I wouldn't be too excited about that. I wouldn't be excited about any other hormonal approach. In terms of chemotherapy, I tend not to use polychemotherapy because of the toxicity associated with it and the lack of evidence that it's necessarily any better than anything else. I think you can pick any chemotherapy drug or consider best supportive care, which would be entirely reasonable. And I don't think these are mutually exclusive because you want to have a conversation with her about the fact that, unfortunately, she's not doing well and is likely not to do very well in the future. Of the various chemotherapy drugs, we would typically give her eribulin based on the study that compared eribulin with physician's choice chemotherapy. We find it to be relatively well tolerated and pretty straightforward, but I don't disagree with the other choices either. Eribulina, eribulin is approved in Brazil, but we still don't have it in the market. So I'd like you to please elaborate a little bit more on how you do it, how you give it, and on this toxicity profile. So eribulin is typically given day 1 and day 8 on a 21-day cycle. It's a very brief infusion, so it doesn't require a lot of time in the clinic. And from a toxicity standpoint, the three main toxicities that affect someone are: 1, myelosuppression, and you do have to watch the dosing pretty carefully, particularly in somebody with hepatic metastases. And oftentimes patients cannot tolerate the full doses as were originally as are approved. 2, there is alopecia associated with it, but I think her last regimen was paclitaxel, so my guess is that unfortunately she probably already is experiencing alopecia. And then 3, there can be some neuropathy, particularly in patients who have pre-existing neuropathy with a taxane. But there's really no nausea and vomiting. There's relatively limited fatigue. And, you know, it's perhaps better tolerated than some drugs, worse than others. Daniel, nós temos o privilégio de contar com o seu serviço de cuidados paliativos na nossa instituição. Fazemos uso frequente dele, nós ficamos muito felizes com os resultados, os pacientes também. Como é que você vê o momento? Quando é que essa paciente deveria ser encaminhada para cuidados paliativos? E o que é que você faria para nos ajudar e ajudar, sobretudo, a paciente nesse momento? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar nessa mesa. Imagino assim, acho que as pessoas, muitas vezes, elas têm uma ideia de cuidado paliativo como um diagnóstico. E o que a gente vê, o que a OMS recomenda desde 2002, o cuidado paliativo não é um diagnóstico, o cuidado paliativo é uma abordagem. É um jeito de enxergar não a doença, mas sim o sofrimento. Então, quando a gente abre os olhos para sofrimento e entende o cuidado paliativo como abordagem, na minha cabeça, algumas pessoas podem desenvolver maiores competências para lidar com o sofrimento, desde, por exemplo, o controle de sintomas. Quando o senhor estava mostrando no slide, eu fico imaginando a senhora que tem meta hepática, óssea, a quantidade de sintomas que essa pessoa não tem. Uma nova químio, a quantidade de sintomas que não causaria numa senhora, imagino, já fragilizada. Então, a abordagem de cuidado paliativo para controle de sintomas de uma doença tão sintomática como um câncer avançado, acho que ela se torna fundamental precoce, como a própria Associação Americana recomenda. Uma equipe de cuidado paliativo ou um oncologista faria isso, na minha cabeça, desde que com competência para isso. O que eu vejo é que a gente tem conversado isso, né, professor, mas não acho que precisa ser sempre o médico do cuidado paliativo. Mas o que eu acredito é que os oncologistas devam aprender muito mais sobre o controle de sintomas. Eu fico assustado quando eu vejo em alguns serviços pessoas prescrevendo Plasil com Buscopan. É um colinérgico com anticolinérgico. Qual o sentido do negócio desse? Ou então as pessoas prescrevem morfina de 8 em 8 horas.
meia-vida da morfina de 2 a 4. Como é que o sujeito dá morfina de 8 em 8? Então, na minha cabeça, são competências básicas de cuidado paliativo que um oncologista bem preparado consegue exercer completamente bem. Em alguns casos, com sintomas mais difíceis, possivelmente pode se beneficiar do acompanhamento de uma equipe de cuidado paliativo. Uma outra coisa que me preocupa bastante, olhando o caso dessa senhora, é a questão de expectativa. Porque quando a gente pensa em má notícia não é o conteúdo, de repente, que não tem mais uma químio. A notícia é a quebra da expectativa. E se a senhora tem uma enorme expectativa de uma nova químio vai curar a doença dela, a gente tem uma bomba na mão. Se a senhora tem uma expectativa de que, poxa, eu não aguento mais fazer químio, eu estou sofrendo muito com essa doença, de repente a notícia não é aquela bomba toda. Então, avaliar a expectativa, e se tivesse uma pessoa com uma expectativa muito desalinhada, talvez o benefício de uma entrada mais precoce da equipe de paliativo pudesse ajudar. Deixa mais ou menos nessa linha que a gente tem trabalhado no literatura. Bernardo, eu tenho uma pergunta para você. Vamos imaginar que essa paciente faleceu e a filha dela veio te procurar porque ela descobriu que uma tia, a irmã da mãe, com quem elas não tinham contato, teve câncer de mama aos 60 anos também e também é falecida. E ela diz, doutor, olha, agora eu estou muito preocupada, o que é que o senhor pode fazer para mim? O que é que o senhor me aconselha a fazer nesse momento? Eu devo fazer algum teste? Não faz sentido? É possível fazer um teste no bloco de parafina da minha mãe, procurar células normais no bloco? O que é que a gente pode fazer por mim? Então, uma excelente pergunta, Arthur, porque esse tipo de paciente tem aparecido cada vez mais no consultório. Até pouco tempo atrás, a gente sentava com a paciente e mostrava, através de modelos de análise logística regressiva ou Bayesiana, são modelos muito simples que você baixa da internet. Em alguns minutos você coloca os dados do paciente, da família e mostra para a paciente, olha, o seu risco de ter um alelo dominante, especialmente para BRCA1 e BRCA2, que eram os genes que mais se falava até pouco tempo atrás, é de tanto. Portanto, eu acredito que o teste genético, no seu caso, vai trazer muito pouca informação. A probabilidade da gente encontrar um gene, um alelo forte desses mutados é muito baixa. O teste é muito caro, não acredito que vale a pena. Bom, a realidade mudou bastante nos últimos poucos anos, né? A primeira delas é que o aparecimento de vários genes de penetrância variável e que são responsáveis por pelo menos metade dos casos de câncer de hereditário pode estar acontecendo numa família como essa. 2 mulheres de 60 anos de idade, irmãs, elas podem apresentar alelos de risco mais baixo, de penetrância mais baixa, que podem perfeitamente ter sido transmitidas para aquela pessoa que está procurando o serviço da gente, a filha no caso. A segunda coisa que é muito importante é que, como esses testes hoje eles passam a ter uma cobertura pela medida da Agência Nacional de Saúde, então assim, muitos desses pacientes conseguem hoje ter a cobertura dos seus exames, o obstáculo econômico não existe mais em muitos casos. Então, a gente passa a ter uma situação que mudou radicalmente, a complexidade aumentou bastante. Tá? Essa paciente a gente tem que entender basicamente qual é que é o medo dela. Se realmente ela é uma paciente que está extremamente preocupada, ou se ela foi empurrada pelo resto da família para fazer um exame que ela não está com vontade, às vezes ela chegou simplesmente para ouvir que o risco de ter um alelo de forte penetrância é baixo. Nesse caso a gente não testa. Eu costumo acalmar essa pessoa e dizer, olha, a chance de você ter, da sua família ter um alelo de baixa penetrância é de 30%, por exemplo, e a sua seria de 15%. Nesse caso, eu acredito que a gente pode se colocar no grupo de risco intermediário e alto e fazer um rastreamento um pouquinho mais intenso. Mas imagina que essa paciente vem apavorada porque ela acompanhou a mãe durante os últimos meses da vida dela e depois soube da tia e acompanhou de perto. Ela está realmente bastante cancerofóbica. Nesse caso, ter um teste negativo para ela pode ser uma tranquilidade muito grande, pode dar um encorajamento, uma tranquilidade muito grande em relação ao futuro. Então, depende muito da situação. Como eu te falei, há pouco tempo atrás a gente não teria muito problema para manejar esse caso. Hoje em dia ficou muito mais complicado. E é possível tentar fazer algum teste do DNA da mãe que esteja em bloco? Não, Arthur, só exumando, aí é muito complicado. Mais fácil é você aí fazer o teste na pessoa que você está realmente preocupada com o diagnóstico. Então, o que você vai fazer nessa pessoa? Ela vai fazer o teste, se o teste vier negativo, você tranquiliza ela e os descendentes dela, filhos, etc., né? Mas você alerta para ela que a irmã dela, por exemplo, pode estar em risco de ter recebido um gene dominante. Então,
Nesse caso, se a irmã tiver interesse, ela vem e faz o teste. E faria um Next Generation Sequencing, não era só BRCA? Claro, claro, porque você vê que aqui a gente não tem um padrão bem típico de mutações de alelos muito dominantes, caso de BRCA1, BRCA2, mutação em gente muito jovem, ou então uma síndrome que eu possa ter algum achado fenotípico, por exemplo, Poitz-Jeghers, Cowden, que você olha para a pele do paciente e encontra algumas anormalidades, macrocefalia, etc. Então, a gente está falando de outros alelos, foi mencionado o BRIP1, BALB2, por exemplo, que são muito comuns no Brasil. Então, nesses casos, a gente precisa realmente do Next Generation. Só o teste de BRCA1, BRCA2 seria um exercício quase que fútil nessa paciente. Uma última pergunta para você, Bernardo. Ela não sendo uma paciente afetada, ela também seria coberta pela portaria da ANS? É uma questão muito complicada essa. Tá? Alguns convênios não apresentam nenhuma objeção a esse tipo de teste numa paciente como essa, até pressentindo que essa paciente vai provavelmente entrando num grupo de rastreamento, porque não fez o teste, vai entrar no grupo de rastreamento de alto risco e vai gastar muito mais no curto prazo mesmo, em exames de rastreamento, do que se ela fizesse o teste. Então, alguns convênios têm enxergado com muito bons olhos esse tipo de situação. Outros convênios, especialmente convênios que são menores, por exemplo, que têm mais dificuldade, unidades pequenas e cidades pequenas, a gente não tem conseguido para esse tipo de paciente. Então vamos em frente. Essa é uma mulher de 65 anos de idade que foi tratada em 2000. Ela tinha uma mamografia BIRADS 4, foi submetida na ocasião para uma mastectomia esquerda, após a cirurgia veio nos procurar com tumor de 1,5 cm, grau 3 histológico, triplo negativo, linfonodos negativos, e na época foi tratada com CMF, 6 ciclos adjuvantes. Pouco tempo depois, ela chegou no consultório numa cadeira de rodas e urrando de dor, e ela tinha uma recidiva em linfonódica de mamária interna com comprometimento external por contiguidade. Ela tinha uma massa em região de mamária interna que causava uma erosão do externo, né? E a biópsia external confirma a recidiva tumoral. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o nosso painel de especialistas é o seguinte: essa paciente, nesse momento, com uma lesão óssea por contiguidade, mas uma lesão óssea destrutiva a partir de uma massa retroexternal oriunda de um linfonodo de mamária interna, essa paciente, ela deve ser tratada com intuito paliativo ou com intuito curativo? Qual é o approach para esse tipo de paciente? Qual dos nossos oncologistas gostaria de comentar? Sobre a abordagem cirúrgica dessa paciente, pode ser factível. As recidivas em região external são as melhores, que a gente consegue um tempo livre de doença maior. Agora, não especificamente nesse caso, que é um triplo negativo. As pacientes que respondem melhor são aquelas que já têm um viés de melhor prognóstico, receptor de estrógeno positivo ou de HER2 positivo, que você possa fazer uma nova adjuvância nessa paciente. Mas é factível de fazer uma ressecção desse externo e a paciente pode ter um intervalo livre de doença relativamente melhor do que você fazer um tratamento sistêmico. Mas eu volto a fazer a pergunta. A filosofia com que essa paciente será tratada? Ela está sendo tratada com... Eu tenho certeza que tem que ser cirúrgico. Oi? Arthur... Não, mas veja... Arthur, respondendo a sua pergunta é o seguinte, para ser mais objetivo. Todos nós concordamos no único ponto. Essa paciente precisa ser adequadamente paliada da dor retroexternal. Isso aí a gente não vai discutir, porque isso é necessário. Sua pergunta é difícil. A sua pergunta é possível curar uma senhora que recidiva na cadeia mamária interna, se eu não estou enganado, por volta de 8 meses após a cirurgia num triplo negativo? Eu tendo a não ser naíve o suficiente para acreditar que foi o CMF que não segurou a cura dela, que se eu der antracíclico e taxano eu vou curá-la. Eu não acho que é uma questão de encarar que é uma paciente que não foi curada porque o CMF não curou o triplo negativo, que recidivou de forma agressiva na mamária interna, e eu tenho 8 meses depois uma chance de curá-la com antracíclico e taxano, por exemplo, que ela não recebeu. Eu não acho, mas eu queria ver a opinião dos outros colegas, que
realista a gente sugerir que uma senhora com triplo negativo, recidivado, 8 meses depois, é uma doença curável mais. Eu acho que ela pode experimentar um longo período, e eu espero que experimente um longo período entre a paliação dessa metástase dolorosa e o aparecimento da doença metastática. Mas fazer uma neoadjuvância, ressecar o externo da mulher, irradiá-la porque ela não foi irradiado, entendendo que há uma pequena chance de cura, eu acho que não é realista. Então, deixa eu refazer a pergunta. Alguma paciente nessa condição, que voltou algum tempo depois do tratamento inicial, com uma recidiva nessa localização, dessa dimensão, alguma paciente deve ser encarada como potencialmente curável? O que é que nos diz a literatura a esse respeito? A literatura diz que não são curáveis. Nós Winner. temos alguns viés ou casos anedóticos com um longo tempo de sobrevida, mas não curáveis. Dr. Winner, any comments? Yeah, so I actually don't think that you can approach this with curative intent. I think that if she had presented with an internal mammary node, maybe with a little involvement of her sternum, had never received any treatment before, and you wanted to take an aggressive approach at that point in time, that would be a different story. But this is now arising in the setting of recent chemotherapy, so she has some amount of resistance to chemotherapy, and I don't think that you're remotely going to be able to offer her a long-term disease-free survivorship. So I actually would irradiate this and then make some decision about systemic therapy. But in fact, if she had no other disease and her symptoms were palliated with radiation, I'm not sure that I would jump in a 65-year-old woman to starting other chemotherapy until something developed. Dr. Rossano, Alessandro? Eu acredito que qualquer tratamento aumentaria o intervalo livre de doença, mas eu não acredito que essa paciente seja curável. Isso não é real. Existem casos anedóticos, mas isso não é real. E também não sei se eu submeteria essa paciente a uma cirurgia, uma ressecção external. Talvez eu a tratasse com a chance dela morrer de doença sistêmica é muito maior. Controle loco-regional é importante, mas eu optaria só por controle loco-regional da dor com radioterapia. Eu concordo. Químio para aumentar o intervalo livre de doença. Eu faria químio. Arthur, eu concordo com o posicionamento dos colegas. Em relação a esses casos anedóticos, Oswaldo Cruz, em Recife, a gente tem, como um centro de referência, a gente tem vários casos anedóticos para contar. Se essa paciente ela não tivesse essa massa reto-external, e eu tenho exatamente experiência de pacientes com apenas uma lesão única de externo, onde se faz uma esternectomia e com radiação, eu posso dar esse tipo de paciente, sim, uma sobrevida maior. Paliando inicialmente essa sintomatologia inicial, a gente observa exatamente uma sobrevida maior. Nesse caso, por si só, uma paciente de 65 anos, além do comprometimento ósseo, ela tem essa massa, e eu acho que a questão da paliação aí é importante, mas eu não vejo, nesse tipo de paciente, uma chance de sobrevida maior. Eu concordo com o Ricardo, com o posicionamento dele. Eu acho que ela não foi o CNF que exatamente trouxe essa recidiva. Provavelmente, biologicamente, essa paciente ela tem uma biologia ruim, né? E com realmente um foco de progressão no futuro. A pergunta que eu tenho para você é assim: alguém conhece alguma série grande de casos reportada de pacientes com recidiva de mamária interna? E qual é a expectativa de vida que essas pacientes têm? Porque nós vamos passar uma mensagem para a plateia. Pacientes como essas devem ser encaradas como pacientes de tratamento paliativo? Vamos esquecer especificamente o caso. Vamos usar esse conceito de uma forma um pouco mais ampla. Qual é a mensagem que nós queremos passar para os colegas? Essas séries existem sim, Arthur, de pacientes com recidiva loco-regional em cadeia mamária interna, submetidos a tratamento agressivo, com cirurgia, radioterapia, quimioterapia adjuvante e com ganho de sobrevida, mas um número muito pequeno, acho que inferior a 5% dessas pacientes vão ter sobrevida superior a 5 anos. Existe alguma possibilidade de cura, você imagina? Arthur, eu acho que é o seguinte,
A gente quer se basear em séries antigas, que é muito difícil de aplicar na prática clínica. Se eu citar uma série de 85, do ano 1985, que X doentes irradiadas da mamária interna ficaram curadas, e usar isso como argumento, isso não se aplica ao dia de hoje. Porque, e se essa senhora da série de 1990 teve uma recidiva na mamária interna, receptor hormonal positivo, pós-menopausa, 3 anos depois? É óbvio que essa paciente vai experimentar uma recidiva isolada de um receptor hormonal positivo com recidiva 3 anos depois. Esta série não se aplica a uma senhora de 65 anos com triplo negativo de 1,5 centímetro que 8 meses depois tem uma doença. Então, assim, a particularização do que está acontecendo com a paciente, e essa é a dificuldade clínica, nem sempre pode ser suportada por séries históricas, né? Eu adoraria que para tudo existisse um estudo randomizado ou séries bem feitas. Eu tenho uma série agora de triplo negativo, recidivado na mamária interna, após quimioterapia com antraciclo e taxano, que a recidiva foi menos de... Não existe. Então, assim, a mensagem que eu quero passar é que, nas incertezas que o clínico existe no cuidado de uma paciente, a gente tem que assumir essas incertezas e discutir com a paciente. Ou seja, Dona Maria, é pouco provável que a senhora tenha alguma chance de cura dessa doença voltando 8 meses depois. Eu não sei se eu me apoiaria em séries que não se aplicam à Dona Maria em questão. Eu mencionei série histórica porque nós temos um problema muito comum e infelizmente crescente em oncologia, que é, com exceção desse estudo Calor que foi apresentado hoje pelo Dr. Mamunas, uma série muito grande de dúvidas médicas extraordinariamente pertinentes acaba não conseguindo ser abordada por estudos prospectivos, seja porque os números são pequenos, seja porque há dificuldade no patrocínio desses estudos, uma vez que a maior parte dos patrocínios estão direcionados ao desenvolvimento e aprovação de novas drogas. Então, no dia a dia, nós estamos sempre defrontados com situações como essa, para as quais a série histórica pode não ser válida, para a qual a gente sequer acha uma série histórica, assim por diante. Bom, nesse caso anedótico em particular, como é que vocês tratariam essa paciente? Rádio paliativa, rádio local seguida de quimioterapia contra cíclico taxano, somente quimioterapia paliativa, ou radioterapia local e seguida de quimioterapia com uma droga isolada? Vamos voltar, depois dessa discussão. Oi? Arthur, deixa eu só fazer um complemento no seu comentário que eu gostei muito. Assim, a questão de financiamento de estudos é importante, porque isto não é raro. A gente não tem séries, a gente não tem estudos bem conduzidos, mas está longe de ser raro recidiva local regional isolada. Então, embora o estudo Calor mostrou algumas coisas, o estudo Calor me dá uma sensação seguinte, da nossa incapacidade como comunidade clínica de resolver problemas simples, mas frequentes. Não é possível não ter acru para um estudo. Você não faz acru para o estudo porque tem doença rara. É difícil fazer estudo randomizado para crisotinib em câncer de pulmão. Está tudo bem, mas falharmos e não conseguirmos patrocínio, ou falharmos e não entrarmos doente num estudo randomizado de quimioterapia em recidiva local regional, nos faz rever o nosso papel de comunidade para resolver os problemas dos doentes. Então, complementando o que você falou, são problemas comuns para os quais nós não temos financiamento. Não, veja, a maior parte das pacientes que você vê no consultório não seria elegível para um dos estudos que você conhece, ou para um dos estudos que você leu ontem, para um dos estudos que foi publicado ou apresentado na ASCO. E nós estamos todo esse tempo diante de questões que nós precisamos decidir com pouco embasamento fornecido pelos estudos. Até porque, vamos ser claros, todos nós estamos discutindo que câncer de mama é uma doença tratada com várias linhas subsequentes de tratamento, mesmo em HER2 positivo, como o Dr. Wiener nos mostrou hoje. Acontece que os estudos randomizados, em geral, ocorrem para a primeira linha, eventualmente para a segunda linha, e acabou. Tudo que a gente faz dali para frente é baseado em
sim, em opiniões individuais ou em consenso de especialistas, mas, de novo, não é raro nós termos pacientes com câncer de mama que precisem de uma opção de segunda e terceira linha. Isso acontece todos os dias em centenas de milhares de pacientes, mas evidentemente não existem estudos randomizados para essa circunstância. Mas, enfim, essa paciente foi tratada com radioterapia local por causa da dor, e nós queríamos fazer algum tipo de quimioterapia que não fosse também muito tóxica, não queria dar antracíclico junto com a rádio, ela também não estava muito interessada em perda de cabelo, e acabamos dando vinorelbine. O fato é que ela, com a radioterapia, melhorou muito e não desenvolvia doença à distância. Depois de 10 meses de vinorelbine, eu resolvi parar o tratamento, porque eu não sabia mais o que eu estava tratando. E ela segue sem evidência de doença até hoje. Então, ela é uma desses casos, e é por isso que eu me pergunto, em que medida nós sabemos o que nós dizemos? Não é? Quer dizer, se a gente nega uma oportunidade de tratamento ao paciente, baseado em situações anedóticas, quer dizer, anedótico ou não, essa mulher está viva e vai muito bem, obrigado. Vamos em frente. Uma paciente de 44 anos, 3 gestações, 3 partos, sofre de depressão, tem esterectomia prévia, em fevereiro de 2004 faz exames de rotina, tem nódulos especulados, pelo menos 5, em quadrante superlateral e junção dos quadrantes laterais de até 1,2 centímetros, ausência de linfonomegalia, BIRAD 5, estadiamento negativo. Para encurtar a história, ela é operada, faz mastectomia com linfonodo sentinela e reconstrução imediata, e tem um carcinoma grau 1 com neoplasia presente em 4 focos. Quadrante superlateral 12 milímetros, grau 2, nuclear histológico, receptor bastante positivo, KM7 30%. Junção dos quadrantes laterais 10 milímetros, grau 2, KM7 40% receptores positivos. Região retroareolar, um tumor de 4 milímetros, grau 2, nuclear, grau 1 histológico, e na retroareolar 3,2, grau 1, nuclear, grau 1 histológico, linfonodo axilar com micrometástases. Uma micrometástase. Muito bom. Não sei se deu para... o análise patológico é extenso. Vamos seguindo. Como é que a gente trata essa paciente? Hormonioterapia adjuvante, quimioterapia tradicional, só com 4 ciclos de TC, ou AC seguido de paclitaxel, ou vocês acham que existe sentido em realizar um teste de expressão gênica? Podem votar. Lembrando que a lesão maior tinha 12 milímetros, a segunda maior tinha 9 milímetros, as duas com KM7 elevado, e uma micrometástase em um linfonodo axilar. Mais ou menos 2/3 dos participantes fariam quimioterapia, varia o tipo de quimioterapia, a maioria faria AC seguido de paclitaxel, 1/3 solicitaria expressão gênica, e apenas 4% teria interesse em, desde já, sem nenhuma avaliação de expressão gênica, iniciar uma hormonioterapia adjuvante. Algum dos oncologistas gostaria de dar sua posição? A questão eu acho que essa é uma paciente candidata assim, a um teste de expressão gênica. A grande questão é qual dos tumores testar, né? O maior, o de 12 milímetros, ou o de maior grau? Ou de maior grau nuclear? Acho que iria uma discussão com o patologista. Eu acho que eu optaria por testar ou tumor de 10 ou de 12 milímetros de maior grau histológico e nuclear. Eu acho que eu faria isso. Dr. Wiener? I think that this is a patient who, in all likelihood, is going to get a very small benefit from chemotherapy. She has multiple lesions in her breast. They're all low to intermediate grade. They're all strongly ER and PR positive. And there's a micromet in a lymph node, which, from my standpoint, doesn't preclude the possibility of doing endocrine therapy alone. That said, she's 44. There is a micromet. I'm not going to be as comfortable giving hormonal therapy alone without some type of genetic test to confirm that what I think is really the case. Maybe I should be bolder, but like only 4%. Well, I'm not like the 4% of you who will just give hormonal therapy. I'm more like the 30% who want another test. I think it is very likely, if that test is an oncotype, that the score is going to come back somewhere in the low or low intermediate range. I suspect it's probably going to be low.
And in that context, I would have no difficulty doing endocrine therapy alone. We could debate for a long time exactly what endocrine therapy she should get, but I think the big decision at the moment is chemotherapy versus not. And in terms of which lesion to test, in this situation, I would certainly not test the 3 or 4 millimeter lesions. I might test the 2 larger ones, or if they were of similar size, I would just pick the one that has a higher grade. Okay. Uma pergunta para vocês, que a gente acabou precisando discutir. Uma vez que provavelmente o clone mais agressivo é aquele que foi para micrometástase, é possível fazer oncotype na micrometástase, no linfonodo? To my knowledge, it really isn't. I don't think that there's much of a track record doing oncotype on micrometastases. I suppose you could run a Ki-67 on the micrometastasis, although we don't do Ki-67 at our institution. And beyond that, this is going to be a very small focus of tumor anyway. So I think that you're really stuck doing it on one of the lesions in the breast. And in truth, I doubt that they're going to be very different from one another in terms of their score. In these situations, when we get more than one oncotype, they are remarkably similar more often than different. Nós consultamos a Genomic Health, eles não fazem, mesmo que fosse macrometástase, não é uma questão de volume, mas eles não fazem o teste em linfonodo, material do linfonodo. Então, vamos... ela fez em 2 lesões, a maior oncotype de 10, a menor oncotype de 15, e evidentemente ela pode receber a hormonoterapia. Apenas um comentário breve, que não é pertinente a esse caso, mas em um caso que nós vimos semana passada, que tinha 2 lesões, uma foi testada e o oncotype deu 9, a segunda não havia sido testada, nós mandamos testar, deu 23. Então, nem sempre existe uma coincidência tão grande. Muito bem, nós vamos poder até discutir o que fazer com 23. Se a gente aplica o RSPC, se trata, enfim. Mas essa é uma questão. Às vezes a gente pode precisar considerar testar mais de uma lesão. Bom, com isso nós vamos ficando por aí. Obrigado.